Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rony Sanches, eu sou fotógrafo de família há mais de 12 anos, especializado em gestantes, newborns e bebês. Também sou autor do livro Os Segredos da Fotografia Gestante e hoje eu vou contar um pouco da minha história, da minha trajetória e também vou falar sobre a fotografia de família, mas pegando pelo lado do negócio da fotografia. Sala de casa, na verdade, comecei fotografando. Ali quando nasceu minha filha nasceu em 2009, essa criança lindinha. Eu já curtia fotografia desde os meus 18 anos. Tem uma foto minha ali, uma viagem que eu fiz para a Inglaterra, Estados Unidos, de moleque, tira nas costas e tal. Eu já comprei a minha primeira câmera, que foi uma Maxxum, Minolta Maxxum 7000, e foi ali que eu me apaixonei pela fotografia. Mas trabalhar profissionalmente com a fotografia, ou seja, ganhar dinheiro com as minhas fotos, foi só a partir de 2009, quando minha filha nasceu. Terminei um curso de formação em técnica em fotografia. Na época eu tinha um restaurante, que era esse restaurante que aparece na foto, e depois eu fui mudando gradualmente para a fotografia, até chegar a um ponto que a fotografia era muito melhor que o restaurante. Consegui vender o restaurante e ficar só com a fotografia. Nós começamos na sala de casa. Eu digo nossa porque foi eu, com o apoio da minha esposa, sempre com ela me ajudando muito em tudo, nas produções, na parte criativa, na parte de manipulação dos bebês. Sempre nós fizemos uma dupla. Depois, em 2011, eu mudei para esse estúdio. Tem um balcãozinho ali, um estúdio bem pequenininho do lado de casa, uma sobreloja ali de 60 metros quadrados. E aí, em 2013, mudei para o estúdio atual, estúdio de 450 metros quadrados, enorme. E em 2016, 2015, eu comecei a me dedicar muito mais à formação de outros fotógrafos, a retribuir um pouco daquilo que a fotografia me dá. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, vale a pena ainda entrar nesse mercado? A fotografia é boa, dá lucro, vale a pena viver da fotografia? E eu digo, boca cheia, que vale muito a pena, que é uma das melhores profissões do mundo. Seguir na carreira de fotógrafo foi a melhor decisão que tomei na minha vida. Me proporcionou viver a vida dos sonhos. Desde 2019, eu me mudei aqui para a Europa, para o Porto, em Portugal. Eu tenho estúdio aqui no Porto, tenho estúdio no Brasil. Na fotografia, o certo e o errado são relativos. Por que eu digo isso? Porque não tem certo e errado na fotografia. Tem aquilo que você faz e o que o seu cliente gosta. Para quem quer trabalhar com fotografia, viver da fotografia, tudo que eu vou ensinar hoje é com base na minha experiência. Por esse motivo que eu acabei de falar. Como não existe certo e errado na fotografia, o que eu vou falar aqui não é nem certo nem errado. É o que deu certo para mim, é com base na minha experiência e é o correto de se fazer para se galgar os degraus e chegar a um objetivo maior aí dentro de uma carreira de fotógrafo. Mas o que eu vou te passar aqui é o que eu vivo na prática no dia a dia. Vamos lá. Dentro da fotografia de família, nós temos ali o mérito de cada ensaio, né? Ou seja, a participação daquele ensaio, qual que é a relevância de cada tipo de ensaio dentro da fotografia de família. O ensaio gestante é o ensaio, e no Brasil a maioria das mulheres que fazem o gestante também fazem o ensaio newborn, e é o que eu chamo de ensaio matriz, porque ele é a porta de entrada para a fotografia de família, ou seja, tudo começa no ensaio gestante. Não tem como você primeiro fazer o newborn para depois fazer o gestante, não é isso mesmo? Aqui você tem a oportunidade de fidelizar o cliente e divulgar os outros ensaios. Aí ele é a porta de entrada para você fazer a fotografia de parto, o chá de bebê, o batizado, o evento de newborn, o book bebê, o acompanhamento do primeiro ano, o smash the cake, a festa de um ano, o ensaio de família e por aí vai. Tudo começa no ensaio gestante. E é por causa disso que é super importante investir mais na fotografia gestante do que nos outros ensaios. Ele costuma ter também o maior ticket médio. O que é o ticket médio? É a maior média dos preços de pacotes que você tem. Então, se você pegar, vamos supor, você tem 3 pacotes, você soma os 3 e divide por 3, esse vai ser o seu ticket médio, seu preço médio. Normalmente, o preço médio do ensaio de gestante é maior do que de todos os outros ensaios. É um ensaio também que dá para se fazer ali, colocar na agenda até uns 6 ensaios por dia, dependendo da sua estrutura. Se não for locação externa, dá para se fazer ali sossegadamente até uns 6 ensaios por dia. Eu já cheguei a fazer até 7 ou 8. Depende do tipo de ensaio que você tem, depende da produção que você tem. Mas é um ensaio que, além de ter um ticket médio bom, alto, é onde você consegue fidelizar o cliente. Veja bem, se o cliente vem até você através da fotografia gestante, vem fazer um ensaio gestante, nessa hora você apresenta para ele as fotografias de newborn, o álbum de newborn, acompanhamentos, e tem que ter os álbuns, o material ali, mas você vai apresentar para ele e vai fidelizar ele para continuar com você fotografando as outras etapas. E depois aqui do ensaio gestante, que é o ensaio mais importante, tem o ensaio newborn. O mérito dele dentro da fotografia de família é o ensaio que ele é um gerador de autoridade para o fotógrafo. É a fotografia que mais chama a atenção das pessoas. Não há nada que engaje mais do que foto de bebê recém-nascido. Como é um dos ensaios de mais responsabilidade dentro do estúdio, não tem como você cobrar barato desse tipo de ensaio. Com certeza ele também vai ter um ticket médio bem alto, mas eu não acredito que deveria superar o de gestante, a não ser que seja uma estratégia sua para fazer mais ensaio gestante do que newborn. Via de regra, no ensaio gestante, como você pode agregar mais valor, colocar mais cenários, mais quantidade de fotos, mais coisas, o ensaio gestante acaba superando o newborn por esse motivo. No ensaio newborn você faz poucos ensaios por dia. Via de regra, o que é ensaio newborn? É um de manhã e um à tarde. E só.
Ocupa muito mais o seu tempo de agenda do que o ensaio de gestante. Então não basta só saber fotografar, você tem que saber lidar com o bebê, tem que entender de primeiros socorros, tem que entender de fisiologia do bebê, anatomia, como que você faz para pegar, como que você cuida dele. O profissional que vai fotografar newborn, ele tem que entender mais de bebê recém-nascido do que a mãe, do que os pais que estão ali. Porque os pais são marinheiros de primeira viagem, eles não sabem nem como desengasgar um bebê, por exemplo. Normalmente eles não sabem. Quem tem que saber isso? O profissional. Então, porque isso que é uma fotografia mais detalhada, que exige de mais investimento do fotógrafo, muito mais cuidado. E por conta disso, eu acho que o começo na fotografia newborn é mais difícil do que nas outras áreas. Você fez newborn, você vai procurar fazer o quê? O acompanhamento mensal do bebê, o book mensal do bebê. Para mim, é, sem dúvida, tipo de ensaio onde o fotógrafo, principalmente quando ele está no começo da carreira, é onde ele mais tem que investir. É o único ensaio que, se você fizer da forma correta, você consegue ter uma previsibilidade de faturamento. Não é igual os outros que pingam um ensaio aqui, outro lá, e tem mês que dá muitos ensaios, tem mês que dá menos, captando os clientes, fechando o contrato. Cada contrato que você fecha normalmente é para um ano, então você já sabe que durante aquele um ano, aquele cliente vai pagar mês sim, mês não, ou todos os meses aquele valor. Isso daí você vai formando uma carteira. Chega uma hora, depois que você já tem uns 20, 30, 40 bebezinhos para fotografar todos os meses, que você já sabe como que vai ser o fluxo de caixa da empresa. Você já tem uma ideia, pelo menos aquele, mais ou menos um fixo, você já sabe que vai entrar. Isso daí, para o fotógrafo que está começando, ou mesmo para quem já está na área faz um tempo, é uma coisa fantástica. Nessa época de pandemia, que oscilou demais a demanda, né? Quem tinha uma carteira grande de ensaios de acompanhamento, deu uma segurada legal, porque essas pessoas, esses pais, continuam pagando. Eles já fizeram um contrato e continuam pagando. A única coisa é que talvez eles não fizeram a sessão naqueles meses ali, mas depois, quando termina a pandemia, dá aquela pausa, volta e faz 2, 3 sessões no mesmo mês para tirar o atraso, ou faz uma sessão com 2, 3 cenários para tirar o atraso. Mas a questão é que os contratos, quando feitos da forma correta, eles sempre vão abranger ali todas as sessões em um único contrato com um único pagamento, parcelado ou à vista e tal, mas o pagamento vai ser durante todo aquele mês, que é o ensaio pagador de boletos do fotógrafo. E outra coisa bacana, nesse tipo de ensaio existe a consolidação do fotógrafo da família, porque o cliente volta todo mês para fotografar com você. Então isso daí gera um laço muito maior, gera laços de amizade. Eu tenho muitos amigos que eu conheci, começaram a fotografar comigo lá no estúdio, que eram clientes, e depois, nessa jornada de ficar 1 ano, 2 anos fotografando com a gente, se transformaram em verdadeiros amigos, que hoje em dia a gente viaja junto, frequenta a casa um do outro, e todos eles, o bebezinho fotografou o acompanhamento comigo. Então eu tenho certeza que é fantástico para fidelizar os clientes e para criar laços muito maiores aí do que só o de fotógrafo e cliente. Clientes viram amigos e clientes indicam você, é óbvio. Se a pessoa gosta do seu trabalho, se tornou seu amigo, ele vai te indicar muito mais ainda do que uma pessoa que só é seu cliente. Tem essa previsibilidade de faturamento que corresponde em torno de 20 a 30% do faturamento. É óbvio que você não vai investir só nisso e fazer só isso, porque é um ticket médio bem mais baixo, mas tem uma carteira grande, a sessão é super rápida, a sessão tem que durar no máximo meia hora. Então, em um dia que você vai fazer, não, hoje é dia do acompanhamento, você pode pôr ali 10 sessões que você dá conta tranquilamente de fazer, com um roteiro certinho. É um ticket médio mais baixo, mas você ganha no volume, previsibilidade, sabendo que vai ter aquele valor que vai entrar todos os meses, coisa que só acontece na fotografia de acompanhamento mensal do bebê. Facilita também uma formação de portfólio, porque quem está começando na fotografia sempre tem muita dificuldade de arrumar bebezinhos para fazer a sessão de newborn. Ninguém quer dar o seu filho na mão de alguém que não tem uma carreira já expressiva ali, já tem bastante experiência nessa área. Porém, se a pessoa, quando vai fechar o contrato de newborn, você oferece para ela que a primeira sessão de newborn é a primeira sessão de acompanhamento mensal do bebê, vai ser a sessão de newborn, ou seja, de 20 dias a primeira sessão, essa sessão vai ser book bebê? Não, vai ser sessão de newborn. E o fotógrafo, quando está no começo da carreira, é vantajoso para ele fotografar, mesmo por aquele valor ali de acompanhamento mensal, porque ele vai fazer o quê? Ele vai formar portfólio, ele vai conseguir construir o portfólio dele. Ele precisa muito treinar, ele precisa muito ter as fotos para poder divulgar. Mas eu oferecia, eu falava, a primeira sessão é a de newborn, que custaria muito mais caro, mas está incluída aqui no seu pacote de acompanhamento mensal do bebê. E com isso eu ia formando portfólio até chegou uma hora que eu já não vou mais ficar fotografando o bebê recém-nascido com preço de acompanhamento. Agora já tem que destacar. Aí hoje em dia a primeira sessão de acompanhamento mensal do bebê é somente a partir do 3º mês de vida, tá bom? É assim que funciona depois que já está estabelecido no mercado. Quando você fotografa muitos bebezinhos na cidade, acompanhamento e tal, você consegue criar isso que eu chamo de galerias temáticas. Essas galerias temáticas servem para quê? Para você fazer exposições. Muitas das exposições que eu já fiz, as fotos vieram das sessões de acompanhamento mensal do bebê. Tem muita exposição que eu fiz na época da Copa do Mundo, era só bebê de acompanhamento, assim, isso daí dá muito certo mesmo. Ensaios de família, quer dizer, os ensaios família, dentro dos ensaios de família eu coloco tudo, né, o book de bebê avulso, faz isso ali com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, 3 anos, é o book família mesmo, o Smash the Cake, o book de 15 anos, o Smash the Cake seria ali perto de 1 aninho, né, o ensaio de casal, o ensaio pessoal, todos esses daí, eles são super importantes também para você movimentar o seu estúdio, são ensaios complementares, e você
você aproveita a sua infraestrutura para fazer esses outros tipos de ensaios. Existem duas conexões, que mais importante de tudo que está ali é quem está no ventre da mãe, a bebezinho que vai nascer. O que isso daí vai representar para a criança quando ela crescer e ver aquele álbum? Isso vai representar que os pais tinham carinho por ele antes dele nascer? O que representa para a criança que os pais amavam ele, que queriam muito que ele viesse a esse mundo? Para que lá na frente ele tenha uma autoestima legal, ele acha, pô, meus pais me amavam. É o pai e a mãe juntos ali, acariciando a barriga e demonstrando aquele carinho para a história dessa família. Do que conversar com as pessoas, interagir, ter empatia, conseguir fazer com que eles entendam qual que é o propósito maior. É um ensaio para a criança. A minha filha, quando via o álbum nosso de gestante, ela amava aquelas fotos que a mãe estava ali com a mão na barriga, nós dois estávamos beijando a barriga dela e tal, porque ela percebe que ela estava sendo amada. Para a criança, ela fala, poxa, os meus pais realmente me amavam. Nesse tipo de fotografia que eu chamo de fotografia do bem. É uma foto que tem brilho, tem emoção, tem sentimento e tem propósito. E é fotografia do bem. E eu sei que o trabalho que a gente faz, se fizer pensando nesse tipo de coisa, a gente vai conseguir criar um mundo um pouco melhor, porque vai ter uma geração de crianças que vão crescer sabendo que foram amadas pelos seus pais. Agora vamos falar a respeito do ensaio gestante. Experiência que o cliente passa com você durante todo o processo, desde que você atendeu ele no telefone, até ele chegou lá, fez o contrato, até ele ir embora, até depois que ele foi embora, a experiência é o que realmente fica na memória. Uma fotografia boa, com uma ótima experiência, o cliente vai se tornar fiel, o cliente vai falar bem do seu trabalho e o cliente vai divulgar para as outras pessoas. Como que a gente constrói uma experiência fantástica? Quando o cliente faz uma avaliação 5 estrelas para você, presta atenção, dificilmente ele vai falar, mas porque o fotógrafo tem uma câmera incrível, porque o fotógrafo fez uma foto fantástica. Não é isso que ele fala. Ele sempre fala se ele foi atendido com carinho, se cuidaram do bebezinho dele direito, como que ele se sentiu lá, se ela se sentiu uma princesa. É isso, é tudo sensações, emoções, sentimentos. Ou seja, é a experiência que conta. A pessoa te avalia na internet, te avalia no Facebook, te avalia no Google, não é pelas suas fotos, pela qualidade das suas fotos, e sim pela qualidade da sua experiência que você entrega. É o som que você coloca, é o aroma que tem no ambiente, é a empatia, o rapport que você cria ali no momento, é a forma como você atende o cliente, a simplicidade, a sua simpatia, tudo isso conta demais. A atenção que tem pela gestante. Se a grávida está com sede, se ela está com fome, se ela está cansada, se ela está com calor, se ela está com frio, se ela quer ir no banheiro. Outra coisa que gera uma experiência legal é você sempre fazer mais que o combinado. Mostrar as fotos no final, quando você sabe o trabalho que você está fazendo, quando tem noção, né, que o trabalho é bom. Por exemplo, eu sempre mostro as fotos no final. Eu e minhas colaboradoras, fotógrafos que trabalham no estúdio, a gente sempre mostra, porque a gente sabe que o trabalho foi bem feito. E mostrar as fotos no final, só dar algo a mais também faz muita diferença. Dar algo a mais é dar um cenário extra, dar um figurino extra para a pessoa, é fotografar alguém da família enquanto a gestante está sendo produzida. Às vezes tem um bebezinho que está lá, a filhinha mais nova, e o ensaio é da mãe e tal. Mas você tem um tempinho a mais, vai lá e faz uma mini sessão da criança, coloca uma roupinha nela e fotografa. Tudo que você dá assim de plus, que a pessoa não estava esperando, sensação dela de ter uma experiência boa com você. E o acolhimento, né? É a compreensão que você é o ser humano que está ali. Normalmente a gravidez é uma coisa que mexe demais com a mulher, então tem que ter uma compreensão, tem que ter um acolhimento, tem que saber tratar com carinho, porque assim vai realmente gerar uma experiência. Vamos lá, dentro da produção, o que eu coloco aqui? A maquiagem, que é fundamental. Quem é especialista em maquiagem é a Adriana, ela que é a produtora. Se você não tem como oferecer, você faz uma parceria com alguém e ofereça, porque isso dá um plus na fotografia assim, que é assim igual. Fotografar a pessoa de cara limpa, fotografar a pessoa bem maquiada, são duas fotos totalmente diferentes. Você embute esse valor no seu preço e você paga para o profissional ir lá e maquiar, faz de algum jeito com que fique legal para o seu cliente. Figurinos é outra coisa que realmente faz toda a diferença. E hoje em dia muito mais. A Adriana estava grávida, nós fomos fazer a sessão do ensaio gestante dela. Eu nem trabalhava ainda com fotografia, estava começando a trabalhar. E nós fomos fazer com uma fotógrafa, amiga minha, que ela me deu o ensaio de presente. Então, o que aconteceu? Ela tinha uma coisa ali, tinha um chale, tinha algum tecido e tal, mas ela não tinha roupa de gestante. E a gente foi ver o que a gente conseguia comprar. E foi um fiasco total. E a Adriana ficou até brava porque você vai nas lojas de gestante, hoje em dia talvez melhorou um pouquinho, mas são roupas horríveis. São roupas assim, é pijama, as roupas nada a ver. Ou senão a roupa é cara demais e a gestante não vai querer comprar aquela roupa, pagar caríssimo para usar só uma vez na sessão e depois que perder a barriga não usar mais. É muito legal que o fotógrafo possa oferecer os figurinos, porque senão aquele negócio, não, você traz a roupa que você tem em casa, traz um topzinho, uma calça leg, traz não sei o que lá e vão fotografar assim mesmo. Poxa, o cara tá pagando para fazer um trabalho profissional com fotógrafo e ela não quer fotografar com a roupa que ela já fotografa todos os dias. Normalmente ela não quer, vai ter um caso em cada 50 que ela vai querer, não, porque é minha roupa, é minha cara e tal, mas 99% ela tá pagando por um trabalho de um profissional e ela quer ter uma produção profissional, com roupas que vão marcar a vida dela. Tá vendo, tá me seguindo ali nas redes sociais e no meu site, vê uma portfólio e tal, e vê que tem todos aqueles figurinos.
Quando ela vem fotografar comigo, ela vem pensando no quê? Naqueles figurinos. Ela não vem pensando no topzinho que ela usa em casa, ou na roupa, na camisa do pai, do marido dela, branca lá, que eu vou jogar por cima. Não é isso que ela tá pensando. Faz mais diferença ainda quando seus figurinos são exclusivos. Aquele figurino que só você tem, que só você oferece. Porque hoje em dia tá tudo muito igual. Quando eu comecei lá atrás, poucas pessoas ofereciam. Nós fomos os primeiros a começar a fazer isso. Hoje em dia, praticamente todo fotógrafo tem que oferecer o figurino. Como os fotógrafos, a maior parte deles, não entendem de produção, de como criar figurinos, eles acabam comprando no mesmo lugar onde todos os outros compram. Seja de lojas especializadas, essas lojas que tem feira de fotografia, ou seja, em sites da China, AliExpress, todo mundo acaba indo comprar no mesmo lugar. E aí o que acontece é todo mundo com as roupas muito parecidas. É melhor oferecer essa roupa do que não oferecer nenhuma. Mas se puder ser uma roupa que só você tem, a experiência vai ser muito melhor, a foto vai marcar muito mais, a outra, se achar muito legal, vai tentar copiar, mas não vai ser idêntica, porque a sua foi você que fez. Às vezes a gente pensa que para ter uma produção própria de figurinos, a gente tem que se formar em alta costura, ou senão tem que ficar pagando uma costureira para fazer aqueles vestidos caríssimos, um por um ali, sob medida. Mas tem outros caminhos, não é só isso não, tá? Do que se ele tem, né, o que a gente chama de pulo do gato no ensaio gestante, que é ter os figurinos exclusivos com a sua própria produção. Quando você consegue isso, aí você tem um diferencial competitivo de verdade. A cliente vai ficar muito mais satisfeita de saber que aquilo é exclusivo. Vai acabar a insegurança do fotógrafo. Quando o fotógrafo produz seus próprios figurinos, suas próprias roupas, são roupas que já são feitas para se adaptar em vários tamanhos de modelo diferentes. E o fotógrafo já sabe, já como foi ele que criou, ele já sabe o que combina. Então acaba aquela insegurança. Ah, como que eu vou vestir? Será que isso vai combinar? Será que a cliente vai gostar? E se a cliente não gostar de nada que eu tenho aqui, será que vai dar certo? Vai caber nela? Não vai? Muda o nível da fotografia. A fotografia geralmente muito melhor. Passa a ser objeto de desejo das grávidas. O jogo de cintura para atender todo tipo de cliente aumenta demais. Consegue montar as roupas no corpo da mulher na hora que ela chega. Todo fotógrafo é uma empresa. E toda empresa tem que dar lucro. O que eu vejo por aí? Muito fotógrafo que a empresa não dá lucro por conta disso daqui, ó. O primeiro lugar onde acontece o lucro da empresa é na cabeça do fotógrafo. Primeiro, ele coloca na cabeça dele que a empresa dele tem que dar lucro, que ele quer ter lucro, que ele merece ter lucro. Entendeu? É a lucro nossos, que a pessoa fazia tudo certinho, e quando você ia conversar, você percebia que ele não tinha na cabeça dele que ele merecia ter o lucro, que ele merecia cobrar aquele valor, o trabalho dele valia aquilo ali. Aí o ponto de partida, se não consegue ter o lucro primeiro na cabeça, se não consegue mentalizar, não vai acontecer de fato. Ter um mindset de prosperidade é tão importante quanto ter a câmera para fotografar. E a gente percebe, às vezes a pessoa não consegue subir de patamar, não consegue dar aquela deslanchada na carreira, no negócio, consegue prosperar na fotografia, porque ele não tem um mindset voltado para a prosperidade. Está naquela barreira ali, ó, de ganhar 3 mil por mês e não sai daqui. Tudo que acontece na nossa vida é a gente que cria. Tudo. Nós somos responsáveis 100% pelo resultado que a gente está tendo hoje em dia. Não dá para colocar a culpa de ninguém. É só em nós mesmos. Qualquer resultado que seja, bom ou ruim, o responsável é sempre eu. Eu que sou responsável por isso daí. Nenhum pensamento mora de graça na nossa cabeça. Todos os pensamentos que você tem o tempo todo, ou eles geram ônus ou geram bônus. Ou eles te levam para frente ou eles te puxam para trás. Portanto, escolha muito bem qual pensamento merece a sua atenção. Pensar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Faz aquela metona, né? Aquela meta estratosférica. Põe ela lá em cima mesmo. Tem que ser aquela meta estratosférica, porque se você chegar na metade da meta que pensou em ter, já está bom demais, já está perfeito. E as metas não foram feitas para serem alcançadas. Essas metas que a gente chama de meta-sonhos, elas não foram feitas para serem alcançadas. Elas foram feitas para serem o nosso norte, para serem perseguidas, para ser a nossa direção. Eu falo, eu quero ter o melhor estúdio da minha cidade em 2 anos, eu quero ser o maior fotógrafo dessa região, eu quero, sabe, é dessa forma que eu me vejo. Eu tenho totais condições de ser um fotógrafo tão bom quanto o cara que está falando para mim aqui. É a mesma coisa, não muda nada. As pessoas são iguais. Olha, eu comecei a fotografar na sala de casa aos 40 anos de idade. Antes disso, eu nunca tinha pego numa câmera profissional. Eu fui aprender, eu sempre fotografei assim, de hobby, né, desde os 18 anos, mas aprender realmente a trabalhar com uma câmera profissional, eu fui aprender aos 40 anos de idade e começar a fazer os primeiros ensaios. Então, quem está no começo aí, quem é bem mais novo do que eu, tem um caminho gigantesco, e a fotografia é uma coisa que vai longe. O que a pessoa faz com o celular dentro da casa dela não tem nada a ver com o trabalho que um fotógrafo faz dentro de um estúdio, ou de uma sessão feita na praia. Nascem todos os anos quase 3 milhões de pessoas, e muita gente para fotografar. Assim, se nascem 3 milhões de bebês todos os anos, quantos desses são feitos de ensaio de gestante, ensaio de newborn, acompanhamento? Quantos? Então, o mercado é gigantesco, não há sombra de dúvida disso.